Podcast do Transporte. Será que o SMGO da SP Trans vai sair do papel? Calma, nem precisa chamar a Podpedia que eu destrincho esta sopa de letrinhas. Se você acompanha o podcast do transporte, sabe que estamos de olho na contratação do Sistema de Monitoramento e Gestão Operacional, um grande projeto de modernização do transporte urbano de passageiros que a Prefeitura da capital paulista quer colocar para funcionar desde 2019. Então, vamos atualizar. A SP Trans retomou a licitação depois de uma interrupção desde o mês passado para responder a várias tentativas de cancelamento e questionamentos até do Tribunal de Contas do município. A resposta da SP Trans ao TCM repete a decisão de eliminar várias empresas que tentavam participar da licitação, o que inclui as que assinaram também uma representação que pede ao Tribunal de Contas suspender a licitação. Resumindo, a SP Trans disse que as empresas que estão chiando não têm as certificações necessárias, ou porque não apresentaram ou porque foram recusadas. Então, segue o jogo. Será mesmo? O podcast do transporte voltou a falar então com o advogado Guilherme Glasman, autor da representação junto ao Tribunal de Contas de São Paulo contra o edital da SP Trans, e que ainda aguarda a resposta do TCM. Mas já analisa as respostas da SP Trans. A postura da SP Trans basicamente foi reativa, simplesmente negou de uma forma até lacônica as questões que foram apresentadas. É lógico que muitas das questões que foram apresentadas estão relacionadas a esse processo de certificação e homologação, porque foi isso que afastou as empresas. Tudo isso e ainda apareceu um termo novo que não constava do primeiro edital. Trata-se da palavra amostragem e quem esclarece é o advogado Guilherme Glasman. Basicamente, a SP Trans chamou para conversar numa sala essas empresas interessadas e pediu que fossem feitas determinadas funcionalidades de sistema e simplesmente entendeu que a forma como foi feita não atendia ao que eles queriam, dentro de uma subjetividade muito ampla. Então, as empresas elas têm dificuldade até de explicar as razões pelas quais a SP Trans não procedeu à homologação de algo que já havia sido certificado por empresas especializadas. Na manifestação da SP Trans perante o Tribunal de Contas, a SP Trans menciona que o que foi feito na homologação foi uma amostragem, que eles poderiam fazer uma amostragem. Mas aí, gente, o advogado Guilherme Glasman lembra que há jurisprudência no Brasil que seria um impedimento para essa mudança feita pela SP Trans. A jurisprudência de tribunais de contas é bastante detalhada sobre como deve funcionar um processo de amostragem dentro de uma licitação. É preciso que o edital preveja a amostragem, explique como vai ser feito, quais vão ser os critérios que vão ser observados, como vão ser observados, como vai ser dada a nota para dizer se atendeu ou se não atendeu. É necessário que todos os concorrentes possam ver a amostragem dos demais ocorrendo para que haja uma certificação por terceiros de que a coisa está sendo feita de forma correta e não as escondidas. Nada disso ocorreu nesse caso. Então, a própria SP Trans chamou aquilo que ela fez nesse momento de homologação de amostragem, e isso deixou ainda mais evidente que houve sérias irregularidades formais nesse processo. Daí que agora a gente pode falar de amostragem e explicar o porquê que a forma como foi feita não está de acordo com a jurisprudência pacífica. Agora, o advogado Guilherme Glasman diz que as respostas da SP Trans não atendem aos questionamentos da representação junto ao Tribunal de Contas do município de São Paulo e que vai voltar à carga. Uma vez que eles mesmos trataram a questão como uma amostragem no âmbito da manifestação feita pelo Tribunal de Contas, nós vamos reiterar o nosso pedido de sustação do edital perante o Tribunal de Contas, que ainda não foi apreciado, e nesse pedido nós vamos detalhar as irregularidades formais, comparando o comportamento da SP Trans nessa fase de homologação técnica e explicar o porquê é incompatível com a jurisprudência dos tribunais de contas brasileiros. Resumindo sua posição, o advogado Guilherme Glasman diz que não enxerga no momento qualquer sinal de beneficiamento de empresa A ou B, mas que acha difícil que outras empresas que prestam este mesmo serviço em vários lugares do mundo não sirvam para fazer isso em São Paulo. A gente não tem nenhum indício de algum tipo de interesse específico da SP Trans, beneficiar alguém de forma individual, etc.
mas essa desorganização, a forma como uma coisa foi conduzida, excluiu da possibilidade de apresentar preço as maiores e mais tradicionais empresas desse mercado. Essas empresas que foram afastadas são empresas que prestam serviço em diversos lugares no Brasil e no mundo. Então é difícil imaginar que sejam empresas que não teriam condições de atender São Paulo. E como os valores envolvidos são muito altos, centenas de milhões de reais, essa diferença de competição com apenas 2 empresas vai significar um percentual de elevação do preço final, vai significar um prejuízo de dezenas de milhões de reais para os costos da SP-Trans, por um serviço que eles poderiam conseguir por um preço mais barato. A gente sabe que este assunto de licitação é sempre complicado, mas é essencial que haja regras claras, sólidas, que valham para todos, ou seja, a tal e tão propalada segurança jurídica. Por isso estamos de olho nesta contratação, porque São Paulo é a maior cidade do país e a gente sabe, né? O que acontece por aqui acaba repercutindo o Brasil afora. Então não precisa repetir a ladainha. Regras claras ajudam a trazer investimentos de fora e incentivam os empresários daqui a colocar a mão no bolso para aumentar seus negócios. Tudo isso sempre fiscalizando o uso do dinheiro público. Podcast do Transporte.